Charles Spurgeon é considerado um dos pregadores mais influentes do século XIX. Ele se tornou um líder conhecido por seus sermões poderosos e impactantes. Sua habilidade de se comunicar com simplicidade e clareza atraiu multidões para suas pregações em Londres, onde ele pastoreou uma igreja por mais de 30 anos. Seu legado na história do cristianismo é notável, e suas contribuições para a teologia reformada e o ministério pastoral ainda são relevantes nos dias de hoje. Nesse vídeo, nós vamos explorar a vida e a obra de Charles Spurgeon e entender o que tornou suas pregações tão impactantes e inspiradoras para milhares de pessoas em sua época e até os dias de hoje. Antes de continuar, eu convido você a se inscrever nesse canal para receber novos vídeos como esses, com histórias impactantes dos heróis da fé, para inspirar e abençoar a sua vida. Charles Spurgeon nasceu em 1834, em Kelvedon, Essex, Inglaterra. Ele foi o primeiro filho de uma família de 17 irmãos e desde cedo demonstrou interesse em assuntos religiosos. Seus pais eram membros da Igreja Batista e Spurgeon cresceu em um ambiente cristão. Ele frequentou a escola bíblica dominical desde a infância e aos 10 anos de idade já tinha lido a Bíblia de capa a capa. Com apenas 15 anos, Spurgeon teve a sua primeira experiência como pregador em uma igreja batista. Após a sua pregação, ele foi convidado a se tornar pastor da igreja, mas recusou o convite, pois achava-se jovem demais para assumir uma posição tão importante. Mas foi aos 17 anos que Spurgeon mudou para Londres, onde frequentou a escola para se preparar para a carreira pastoral. Foi nessa época que ele foi batizado por imersão, segundo a tradição batista. E a partir de então, ele se tornou um pregador ativo e em pouco tempo começou a se destacar como um jovem talentoso e promissor no ministério da pregação. A experiência de conversão de Charles Spurgeon aconteceu quando ele tinha apenas 15 anos, durante um culto de uma igreja batista em Colchester. Naquele dia, a pregação estava atrasada e o pregador substituto decidiu mudar o texto e ler um versículo de Isaías 45:22, que dizia: "Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro." Essas palavras tocaram profundamente o coração de Spurgeon. Ele descreveu a experiência como um momento de iluminação, em que ele finalmente entendeu o significado da salvação em Cristo. Logo após a sua conversão, Spurgeon sentiu chamado para o ministério pastoral. Ele começou a pregar em diversas igrejas batistas pelo país e em 1854, aos 19 anos de idade, foi chamado para pastorear a New Park Street Chapel, em Londres. A igreja era pequena e pouco conhecida, mas Spurgeon aceitou o desafio e mudou-se para a capital inglesa. Em pouco tempo, suas pregações poderosas e sua oratória cativante atraíram uma grande multidão de fiéis, e a igreja rapidamente se tornou uma das mais influentes da cidade. Spurgeon permaneceu como pastor da New Park Street Chapel por mais de 30 anos, e durante esse tempo se consolidou como um dos pregadores mais influentes e respeitados da sua época. Quando Spurgeon chegou em Londres em 1854, ele encontrou uma cidade em pleno crescimento e efervescência cultural, mas também carente de lideranças religiosas capazes de conduzir as pessoas em direção à fé. A igreja que havia chamado Spurgeon para pastorear era uma pequena congregação situada na área pouco valorizada da cidade, mas Spurgeon viu nela uma oportunidade de pregar a palavra de Deus para um público maior e mais diversificado. Com uma oratória empolgante e uma mensagem clara e acessível, Spurgeon rapidamente se tornou um pregador famoso na cidade. As multidões se aglomeravam para ouvi-lo pregar, e a New Park Street Chapel logo ficou pequena demais para acomodar todos os seus fiéis. Em pouco tempo, a igreja precisou ser transferida para um prédio maior, o Tabernáculo Metropolitano, com capacidade para 5.000 pessoas. O sucesso de Spurgeon como pregador não foi apenas resultado da sua habilidade oratória. Ele também era um estudioso da Bíblia, e suas pregações eram baseadas em uma interpretação cuidadosa e aprofundada dos textos sagrados.
Ele também tinha uma sensibilidade especial para se comunicar com as pessoas comuns, e seus sermões abordavam temas práticos e relevantes para a vida cotidiana. Isso fez com que ele fosse visto como um líder religioso carismático e acessível, capaz de falar diretamente ao coração das pessoas. Spurgeon era um professor fervoroso de teologia reformada e aplicava seus princípios em suas pregações. Ele acreditava que a salvação era obra exclusiva de Deus e que o homem não tinha nenhum mérito próprio. Ele também ensinava que a pregação do Evangelho era um dever divino e que todos os cristãos deveriam se esforçar para compartilhar a mensagem de salvação com as pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, Spurgeon não se limitava a pregar sobre questões doutrinárias. Ele vivia a teologia reformada como um guia prático da vida cristã e aplicava seus princípios em sermões que abordavam temas como a humildade, o amor ao próximo e a importância da oração. Essa abordagem prática e relevante fez com que suas pregações fossem muito populares entre as pessoas comuns, que viam na teologia reformada uma forma de compreender e lidar com as dificuldades da vida. Além das suas atividades pastorais na igreja, Charles Spurgeon também se envolvia em diversas atividades fora dela, principalmente na área social e educacional. Ele era um professor fervoroso do serviço cristão e entendia que a igreja tinha um papel importante para desempenhar em toda a sociedade. Spurgeon era conhecido por sua generosidade e sua participação em diversas instituições de caridade. Ele fundou um orfanato em 1867, que abrigava centenas de crianças órfãs, e também participava ativamente de outras iniciativas beneficentes, como a distribuição de alimentos e roupas para os necessitados. Seu trabalho na área social foi tão reconhecido que ele chegou a ser nomeado como presidente honorário da Sociedade Bíblica e Trato de Londres. Além disso, Spurgeon também se envolvia em atividades educacionais, especialmente no ensino de jovens pastores. Ele fundou o Colégio Pastoral em 1856, que tinha como objetivo preparar jovens para o ministério pastoral. O colégio se tornou uma referência na formação de líderes religiosos e muitos dos seus alunos se tornaram pregadores famosos em todo o mundo. A participação de Spurgeon em atividades fora da igreja mostra como ele entendia o papel da igreja na sociedade. Ele acreditava que a igreja tinha uma responsabilidade não apenas em cuidar de necessidades espirituais das pessoas, mas também de promover a justiça social e ajudar os necessitados. Seu exemplo de serviço cristão ainda inspira muitas pessoas a se envolverem em atividades beneficentes e educacionais e a tornar o mundo um lugar melhor para todos. Nos seus últimos anos de vida, Charles Spurgeon enfrentou diversas dificuldades de saúde que afetaram sua capacidade de pregar e liderar a igreja. Ele sofria de gota, depressão e outras doenças que o obrigavam a passar longos períodos afastados da igreja. Apesar dessas dificuldades, Spurgeon se manteve fiel ao seu chamado como pregador e continuou a se dedicar à sua missão de espalhar a mensagem do Evangelho. Mesmo quando sua saúde piorou, ele escrevia cartas e artigos que eram publicados em diversos jornais e revistas, e suas palavras ainda inspiravam milhares de pessoas ao redor do mundo. Spurgeon faleceu em 1892, com apenas 57 anos de idade, devido a complicações causadas por sua saúde debilitada. Sua morte foi um grande choque para seus seguidores e admiradores, que viam nele um dos maiores pregadores e líderes de todos os tempos. No entanto, o legado de Spurgeon na história da igreja é imenso. Ele foi um dos pastores mais influentes do século XIX, e sua paixão pelo Evangelho inspirou gerações em todo o mundo. Seus sermões e escritos ainda são estudados e lidos por milhares de pessoas, e sua vida de serviço cristão continua a ser um exemplo para todo aquele que busca seguir a Cristo com piedade. Se você chegou até aqui, nós convidamos você a se inscrever nesse canal para receber novos vídeos inspiradores como esse. E também, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele no WhatsApp com alguém que você gosta, nos seus grupos da igreja, para que mais pessoas conheçam a história e o testemunho de fé de Charles Spurgeon. Um forte abraço e que Jesus abençoe a todos vocês.